foi. Beleza, gente. Epístola aos Hebreus. A gente botou a votação lá, vocês escolheram. Tava entre Hebreus e Pentateuco. Como a gente já até falou, a gente vai estar elaborando alguma coisa legal. Então, futuramente a gente vai abordar Pentateuco. E todas as outras sugestões que vocês deram também, a gente vai falar aí ao longo da EBD, né? Conforme a gente for achando o encaixe, a gente vai abordando esses temas. E Vai ter cura e libertação? vai ter também, cara. Fica tranquilo. Da Mano, hora. vocês mandam, a gente só faz, cara. Então, hoje a gente vai falar sobre a Epístola aos Hebreus. E como vocês já sabem aí, antes da gente falar sobre qualquer assunto, a gente precisa falar sobre contexto, contexto e contexto. Então, essa aula aqui vai ser uma aula bem introdutória sobre o contexto da carta aos Hebreus, tá? Então, por que que a gente tem que estudar Hebreus? Por que que é importante estudar Hebreus? Além de ser um livro da Bíblia, e isso por si só já faz ser importante o estudo da carta aos Hebreus, mas é uma epístola maravilhosa, gente. Ela faz um link, faz um elo, ela faz uma ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tem gente até que diz que sem a Epístola aos Hebreus a gente ia ter uma lacuna muito grande quando a gente fosse ler o Antigo Testamento, né? Principalmente em relação ao livro de Levíticos, Levítico, que é um dos livros do Pentateuco, tá? A cristologia do livro é ricamente variada. Então, além dela exaltar Jesus Cristo de sobremaneira, ela mostra como Cristo é superior e melhor em diversos aspectos. Então, a gente vai ver durante a epístola o escritor falando que Jesus Cristo é superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Arão. Fala muito da supremacia de Jesus Cristo. E é sempre bom quando a gente fala sobre Jesus Cristo, né? Então, é um dos motivos da gente estudar Hebreus também, é que o nome de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, é extremamente exaltada. E quando a gente conhece mais a Jesus Cristo, a gente pode imitar melhor a atitude de Cristo e ser mais parecido com ele também. Já falei, né? Hebreus é a chave hermenêutica. Hermenêutica é a interpretação da palavra de Deus para a gente entender o Antigo Testamento, principalmente o livro de Levítico. Eu acho que eu escrevi errado. É Levítico, não Levíticos, que é o livro da lei, né? Então, quando a gente olha Levítico, e muitas vezes a gente até pula, não sei se alguém já começou a ler a Bíblia, né? A gente lê Gênesis, Êxodo, aí vem Levítico, né? Quando a gente chega em Levítico, começa todas aquelas leis, aquelas regras para sacerdote, aquelas regras para oferta, regra para um monte de coisa, e a gente acaba pulando, mas a gente tem que entender que aquilo que tem em Levítico e muito do que a gente vê no Antigo Testamento é sombra, né? É uma sombra daquilo que se completa, daquilo que é realizado em Jesus Cristo, tá bom? Então, até o autor da carta de Hebreus, num versículo, ele fala justamente sobre isso, né? Sobre as coisas do Antigo Testamento serem sombra e em Jesus Cristo a gente encontra essa realidade que é muito superior, né? A sombra não mostra a realidade daquilo que a luz está projetando sobre algum objeto. Então, apenas no objeto a gente encontra toda a completude daquilo que é real. E assim é na Bíblia, né? Então, o Antigo Testamento era essa sombra, e Jesus Cristo, quando a gente olha para Jesus Cristo, a gente entende que aquela sombra ela estava projetada, né? Então, em Jesus Cristo a gente encontra toda essa completude e realidade. E através da Epístola aos Hebreus, a gente pode fazer uma correta leitura da história de Israel, especialmente do sacerdócio, do sacrifício e a religião à luz do Cristo, tá bom? Então, extremamente importante. Se a gente não tivesse o livro de Hebreus, eu estou exagerando um pouco, tá, gente? Mas entendo que a Bíblia, ela sempre conversa, um livro está sempre conversando com o outro. Mas se a gente tirasse Hebreus da Bíblia, a gente ia ter uma lacuna e provavelmente a gente teria uma interpretação muito incorreta do Antigo Testamento, né? Quando a gente lê esse Antigo Testamento, provavelmente, acho que até algumas igrejas fazem isso, ficar com aquele negócio lá de tocar chofar, botar lá todos esses elementos judaicos no culto, e são coisas que são obsoletas, né? Que caducaram em Jesus Cristo, tá? Então é importante a gente estudar Hebreus para a gente ter esse discernimento correto da história do povo de Israel, e a gente não consegue desvincular todo o plano da salvação, desvincular Israel de todo o plano da salvação, porque Jesus era judeu
e Jesus sendo o homem e alcançando a cada um de nós, a participação de Israel na história tem uma participação muito especial e muito fundamental que a gente não pode desvincular, tá? Até quando eu trouxe a palavra no Espaço Jovem, falando sobre Jesus, Rei dos Reis, eu falei um pouquinho sobre isso também. Orígenes de Alexandria, um dos pais da igreja, ele diz o seguinte, que a Epístola aos Hebreus, ela começa como um tratado, ela desenvolve-se como um sermão e ela termina como uma carta. Essa Epístola aos Hebreus é uma epístola, tá? Epístola significa carta e ela é uma carta. Mas quando a gente olha para ela como um todo, ela é bem curiosa, porque ela é bem diferente das cartas da prisão, por exemplo, que a gente leu. A estrutura dela é um pouco diferente, tá? Ela começa como um tratado bem teológico, bem doutrinário, e ela vai se desenvolvendo não como uma carta, mas ela se desenvolve mesmo como um sermão, como se o autor tivesse realmente pregando ali, né, durante a carta, exortando e tudo mais. E no final ela termina como uma carta. Então é bem interessante esse aspecto da Epístola aos Hebreus, que ela se difere bastante das demais epístolas, seja elas paulinas ou seja jonianas ou as epístolas de Pedro e etc. Se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, podem me parar a qualquer momento, como vocês já estão acostumados, tá? Quando que essa carta ela foi escrita? Provavelmente ela tenha sido escrita em 67 a 69 depois de Cristo, tá? Mas um negócio é fato, ela foi escrita após a ascensão de Jesus Cristo e antes da destruição de Jerusalém, que foi lá em 70 depois de Cristo. Se alguém puder abrir para a gente rapidinho, uma pessoa abre Hebreus 10, 1 ao 2, e outra pessoa Hebreus 13, 23, por gentileza. Enquanto vocês procuram aí, além disso, em várias passagens sugere-se que o sistema de sacrifícios ainda estava em funcionamento, tá? Então ainda tinha o templo, que era o templo lá que Herodes deu uma reformada naquele templo, só ficou concluído ali em 63, se eu não me engano, depois de Cristo, e ali em 70 ele foi destruído e aí acabou com o sistema de sacrifício ali dos judeus por conta dessa destruição. Então, e aí essa passagem sugere, algumas passagens sugerem que ainda existe esse sistema de sacrifício e etc. Então, a gente entende que foi antes da destruição de Jerusalém e do templo. Alguém achou Rodrigo, Hebreus? Pode Oi, ler Hebreus? eu, Hebreus 13? eu posso ler Hebreus 10? pode. O Wilter lê primeiro e depois lê o João, tá bom? Ok. Obrigado, Rodrigo. Hebreus 1 e 2. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. É isso aí. Eu acho que eu anotei a passagem errada. Não era essa passagem que eu queria ter marcado, não. Era uma outra. Mas, mas enfim. Peraí. Eu acho que não era essa passagem que eu queria, não. Não é do capítulo 1, né? Até aqui, Hebreus 10, 1 e 2. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Só que eu acho que eu marquei errado aqui na minha Bíblia. Mas não tem problema, não tem problema. Depois eu acho o certinho e eu passo para vocês. João, você pode ler aí, Hebreus 13? Claro. Hebreus 13, 23. Sabeis que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier depressa, vós verei. Isso aí. Está Então certo como eu faz, falei, né? é isso aí. Então faz menção a Timóteo, tá? Na história, Timóteo ele foi preso aí, provavelmente por volta dessa época. Alguns dizem que era quando ele estava indo visitar Paulo na prisão, ele acabou sendo preso, porque mais esse final, aí nos anos 67 a 69, estava tendo uma grande perseguição aos judeus, tá bom? Então, quando fala que quando fala de Timóteo, a gente consegue fazer uma relação sobre esse período, tá bom? Então foi escrito aí mais ou menos 67, 69 e foi uma das últimas cartas aí a serem escritas, tá?
sobre o autor. Então, o autor ele era bem conhecido dos seus leitores. Alguém abre aí Hebreus 13, do 18 ao 24? Eu leio aqui. Beleza. Hebreus 13, 18 a 24. Orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente, recomendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele e operem em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu lhes escrevi é pouco. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-los com ele. Saúdem a todos os seus líderes e a todos os santos. Os da Itália lhes enviam saudações. É isso aí. Então aí vocês veem que parece que o autor que está escrevendo ele é bem conhecido, né? Do jeito que ele fala, parece que ele é bem íntimo da galera, tá? Então, uma coisa que a gente sabe é que esse autor ele era conhecido dos seus leitores. A passagem de Hebreus, que estava no slide passado, gente, estava errado, tá? 11 e 12, né? Os sacerdotes se apresentam todos os dias para realizar os serviços sagrados e oferecem repetidamente o mesmo sacrifício que nunca podem remover os pecados. Nosso sumo sacerdote também ofereceu a si como único sacrifício pelo pecado válido para sempre, então sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, né? Então tá falando aí sobre a ascensão de Jesus Cristo, tá? Então esse evento ele já tinha acontecido, então foi escrito após a ascensão de Jesus Cristo. Não era 1 e 2, era 11 e 12, tá bom? Só voltando aqui, era bem conhecido dos seus leitores. É importante a gente entender sobre essas gerações de judeus, né? Então, a palavra de Deus, ela foi primeiro anunciada por Jesus aos judeus. Então, a gente considera isso como uma primeira geração daqueles que ouviram a palavra de Deus. Então, eram os judeus que foram evangelizados por Jesus e se converteram. Depois a gente vai ter, como exemplo aí, Simão Pedro, Tiago, João, Levi, que era Mateus, e Paulo. Paulo, ele pertenceu a essa primeira geração. Ele não conviveu com os 12, mas a gente vê durante as epístolas paulinas que ele afirma que tudo aquilo que ele ouviu diretamente do Senhor. O Senhor apareceu para ele em pessoa. Então, ele também era um dos apóstolos, não conviveu com os 12 durante o ministério de Jesus, mas ele foi ensinado por Jesus, tá bom? Depois a gente vai ter uma segunda geração, que eram os gentios que foram alcançados pelos judeus que se converteram, né? Então, todos esses que a gente viu aqui, Simão Pedro, Tiago, Paulo, todos esses, eles anunciaram o evangelho, e aí uma segunda geração foi alcançada, que eram alguns judeus e os gentios, principalmente, que foram alcançados. E aí a palavra foi se espalhando. Então, Cornélio, Timóteo, Lídia são exemplos dessas pessoas da segunda geração. E aí a gente vai ter uma terceira geração de pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, que aí já tinha uma mistura de judeus e gentios que foram evangelizadas, inclusive por gentios, mas que não viviam na Judéia, né? Eram judeus que estavam espalhados por todo o canto do mundo. Então tem uma passagem lá em Atos que fala que se levantou uma grande perseguição e as pessoas elas foram se espalhando, né? Foram se espalhando ali de Jerusalém, e conforme elas iam se espalhando, elas também pregavam o evangelho. E esse autor, ele se caracteriza como um judeu da segunda geração. Em Hebreus, capítulo 2, versículo 3, diz o seguinte: o que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que ouviram falar? Então, esse autor, esse escritor, ele se caracteriza como alguém que ouviu o evangelho de outras pessoas. Então, muito se fala que Paulo poderia ser o escritor da carta aos Hebreus. Mas se a gente considerar que essa passagem de Hebreus 2:3, a gente tem que descartar a possibilidade de que seja Paulo, porque Paulo ele ouviu diretamente do Senhor. E Paulo ele ratifica isso em diversas epístolas. Em Coríntios ele fala sobre isso, em Gálatas 1:12 ele fala sobre isso. Então não faz muito sentido a gente pensar que Paulo
que tanto ratificava, tanto enfatizava o seu apostolado, agora ele se considerasse como como um judeu que ouviu a pregação de outra pessoa. Não, ele ouviu do próprio Senhor. Então aqui a gente acaba tendo que descartar um pouco a possibilidade de ser Paulo o autor desta carta. E até o século V descartou-se essa possibilidade de Paulo ser o autor da carta. Então, imagine quase 500 anos aí de história das epístolas, das cartas do Evangelho, e durante 500 anos ninguém atestava que foi Paulo que escreveu a carta. E se a gente parar para pensar, eles estavam muito mais próximo do original da carta do que a gente. Então, a gente tem que considerar essa tradição também. E a gente não pode afirmar com todas as palavras que foi Paulo que escreveu, porque não tem identificação durante a carta de Hebreus que está escrito assim como as outras cartas de Paulo, né? Eu, Paulo, escrevo esta carta, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Então, a gente não tem essa identificação, por isso a gente não pode afirmar que foi Paulo que escreveu. Orígenes, ele diz o seguinte: homens de outra hora o legaram este livro como sendo Paulo, mas quem escreveu a epístola, só Deus a sabe com certeza, né? Orígenes aí está dentro desses 5 séculos de pessoas que descartavam a possibilidade de ser Paulo. Então, só Deus sabe com certeza quem que escreveu essa carta. E eu acho que tem um negócio bem bonito, porque independente da gente falar, foi fulano ou foi ciclano, o mais importante é que essa carta ela é inspirada por Deus, e é incrível quando a gente lê a carta, como a gente entende que Deus está falando com a gente testifica esse entendimento, a gente consegue ser exortado, ser ensinado, e o Espírito Santo atua, né, através dessa epístola. Então, o ator secundário pouco importa, né? O mais importante é o ator principal, que é o Espírito Santo, que é quem inspirou todos os escritores da Bíblia e que entrou no cânon aí, e a gente tem acesso aí os dias de hoje, tá? Os destinatários. Então, o seu título, ele sugere que ele tenha se dirigido a uma comunidade judaica, né? Então, aos hebreus. Possivelmente essa comunidade é da 3ª geração, tá? Até por conta da data que ela foi escrita. Então, lembra que a gente falou mais tarde? Então, eram judeus que receberam esse evangelho através até de outros gentios ou de outros judeus que, por sua vez, receberam o evangelho através dos apóstolos. E esses judeus, eles estavam espalhados por todo canto, né? Palestina, Egito, Itália, Ásia Menor e Grécia. Estes judeus estavam sofrendo rejeição. Se alguém quiser abrir em Hebreus 10, 32 ao 34, por favor, para a gente ler. E a gente vê que eles estavam sofrendo até um momento de crise espiritual, né? Então imagina, passou-se basicamente aí 60 anos desde que Cristo veio fazer o que fez. 60 não, né? Uns 30 anos aí, 30, quase 40 anos. E esses judeus, eles não conviveram com Cristo. Então agora eles estavam sofrendo meio que uma crise, do tipo assim, poxa, na religião judaica, a gente tinha diversos elementos, tinha os rituais, tinham os sacrifícios, e agora a gente tem que trocar todos esses símbolos por uma fé simples. E a perseguição que eles estavam sofrendo acabava fazendo com que eles tivessem um pensamento assim, poxa, será que vale a pena a gente abandonar tudo aquilo que seria a nossa identidade para seguir uma fé simples? E a carta aos Hebreus é justamente uma resposta, né, de que vai valer a pena, porque tudo aquilo que Jesus Cristo fez é muito superior aos símbolos encontrados na cultura judaica. Então, quem achou aí Hebreus 10, 32, por gentileza? Hebreus 10, 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Isso.
Então, o escritor aí da carta tá fazendo um remember pra galera, tá fazendo um lembrete. Poxa, vocês sofreram essa perseguição, mas tenham em mente que existe um patrimônio muito maior, né? Existe algo muito superior que vocês vão receber. Então, esse escritor, ele tá encorajando, né? O Espírito Santo está encorajando esses judeus cristãos que estavam recebendo essa carta a permanecerem firmes na fé e não esmorecerem, né? Não desfalecerem a sua fé. É muito pelo contrário, né? Que a fé deles sejam fortificada. E por conta da perseguição, eles estavam se sentindo tentados a abandonar aquilo que eles receberam de Cristo, né? Esse evangelho que são as boas novas. Tranquilo até aqui, gente? Sim. Sim. Sim, sim. Beleza. Então, qual que é o propósito dessa carta? Como a gente já até falou agora, é fortalecer os cristãos, falta um O ali, na fé em Cristo, demonstrando superioridade e finalidade da revelação e redenção da parte de Deus em Jesus. Então, o escritor está querendo mostrar o quão Jesus Cristo é superior, o quão Jesus Cristo é poderoso e a maravilha que foi essa revelação dada, toda a completude da promessa de Deus cumprida em Jesus Cristo. Mostrar que a aliança antiga cumpriu-se com a vinda de Jesus Cristo, né? Depois a gente vai até ver que algumas coisas caducaram, né? Até utilizando aqui o termo de Paulo, caducaram, ficaram obsoletas quando Jesus Cristo veio, porque Jesus Cristo é a realidade. Quando a gente olha para a realidade, não faz sentido a gente se apegar às sombras. Mas quando a gente olha para a sombra e a gente compara com a realidade, a gente vê quão maravilhoso é aquilo que Jesus Cristo fez, né? A gente enxerga todo o propósito daquilo que estava sendo mostrado no Antigo Testamento, a gente vê que Jesus Cristo, ele cumpriu de uma forma muito superior e muito melhor. E ele também anima os leitores a manter firme a confissão de Cristo até o fim, prosseguir para uma maturidade espiritual e não abandonar a fé. Agora só uma visão panorâmica, claro que daqui a pouco a gente vai abrir essa visão um pouquinho mais, mas alguns tópicos aqui sobre toda a carta, né, uma visão panorâmica dos assuntos. Jesus, é o poderoso Filho de Deus e mostra a superioridade de Jesus Cristo. Mostra Jesus Cristo como um sumo sacerdote misericordioso e fiel e também uma admoestação, né, um leve puxão de orelha, um conselho para que os crentes perseverem na fé. Agora, o que a gente vai estudar em Hebreus, o elo entre os dois testamentos? A gente vai abrir todos esses temas, tá? Mas só para vocês entenderem, Cristo e sua superioridade, né? Superior a anjos, superior a Moisés. O sacerdócio de Cristo, a gente vai fazer um link aí entre o Antigo Testamento para vocês também entenderem, porque não adianta a gente falar sobre sacerdócio de Cristo, né? Não adianta a gente falar sobre a realidade e vocês não entenderem a sombra que está por trás. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, sobre o ministério sacerdotal, um apelo à perseverança. Vamos falar sobre os heróis da fé, sobre conduta cristã, também que são alguns temas que são abordados em Hebreus. Tranquilo, gente? Agora vamos para a palavra de Deus, que é o que importa, e eu não vou me aprofundar muito, porque na aula que vem a gente vai fazer tudo isso daí de forma mais expositiva. Então, eu gostaria que alguém lesse aqui essa passagem de Hebreus 1, 1 ao 4. Eu leio. Boa. É o que tá aqui na tela mesmo? Isso, que tá na tela. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo.
O Filho irradia a glória de Deus, expressa a forma exata o que Deus é e, com sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos e o nome que ele herdou superior ao nome deles. Amém. Aleluia. Eu adoro isso, gente. Então fala que Cristo tem duas características de Cristo aqui, né? Cristo como Criador e Cristo como o Redentor. Jesus ele é apresentado e adorado nesta passagem por duas coisas, né? Primeiro, ele é o Criador, ele tudo criou. Quando vocês leram essa passagem, quando a Aline lê essa passagem aqui, vocês se lembraram de alguma coisa que a gente já estudou? O hino cristológico de Colossenses. Muito bom. O hino cristológico de Colossenses. E tem um outro hino cristológico também de Filipenses, né? Então parece que essa passagem ela faz até um eco com os hinos cristológicos, né? A gente tem vários hinos cristológicos na Bíblia, mas o que a gente estudou principalmente foi Filipenses 2, 6 ao 11. A gente não vai ler aqui porque a gente já estudou. E Colossenses 1, 15 ao 20, né? Então parece que a gente tem um eco, né, daquilo que a gente já viu anteriormente. E também mostra Cristo como um redentor. Então fala que mostra como que Jesus ele entra na história, ele se torna homem e ele redime, né? Ele redime todas as coisas, tem a redenção através de Cristo. E Jesus ele é adorado justamente por isso, por aquilo que ele criou, sendo o criador de todas as coisas e sendo o redentor de todas as coisas. Eu trouxe aqui um esquema, depois eu vou mandar para vocês poderem quando vocês estiverem lendo Hebreus, para vocês poderem também comparar. Quem fez esse esquema aqui é o André Heinck, que é um cara que eu indico muito, é um cara muito bom, principalmente dessa parte histórica da Bíblia, é um cara que manja pra caramba. E eu peguei aqui um trechinho do esboço dele, que mostra um pouquinho sobre por que Cristo é superior. Claro que isso a gente vai estudar mais pra frente, mas eu já queria adiantar um pouquinho para vocês entenderem um pouco por que Jesus é tão melhor do que a antiga aliança. Então, no antigo sacerdócio, quando a gente olha para o Antigo Testamento, o que a gente tem? A gente tem a humanidade. Então, a humanidade estava separada de Deus pelos seus pecados. Então, quando Deus se manifestava e a pessoa estava em pecado, já era a morte na certa. O povo não poderia conviver com a glória de Deus, não poderia ter acesso direto a Deus. Esse acesso, essa intermediação era feita apenas por um sacerdote. Então o sacerdote que era um homem também, era um homem que tinha pecado, mas o sacerdote, ele era um homem consagrado. Então o que é consagrado? Ele se tornava, vamos dizer aqui entre aspas, sagrado. Então ele passava por diversos rituais de purificação, depois em Levítico 8 fala sobre isso, e através desses rituais de purificação, de consagração, ele se elevava um pouco acima dos homens para poder fazer essa intermediação com Deus. Então o sacerdote era o único que poderia entrar no tabernáculo, que era a representação ali do local onde a presença de Deus se manifestava. Então era só o sacerdote que tinha permissão para acessar ali o tabernáculo. E isso acontecia através de uma vítima, né? A gente fala sobre o sacrifício, sobre os holocaustos, mas é legal quando a gente usa esse termo vítima, porque traz uma seriedade a mais para aquilo que estava acontecendo, né? Não era simplesmente uma oferta, né? Era um cordeiro, era um bode, era um animal que ele morria para que o pecado fosse expiado, né? Então as ofertas, essas vítimas de animais eram por diversos motivos, por expiação pelo pecado, eram vítimas em ofertas de gratidão, ofertas de paz e comunhão, até pecados, quando você pecava que você não tinha intenção, você precisava fazer um sacrifício, né? Uma vítima morria, mesmo que fosse um pecado que sem intenção, com uma reparação possível ou impossível. Então tinha diversas regras para que a pessoa pudesse
ser perdoada. E com isso, finalmente, você tinha acesso a Deus. Então, o sacerdote, ele fazia essa ponte entre os homens e Deus através de uma vítima, tá? E no Novo Testamento, quando a gente vê esse novo sacerdócio através de Jesus Cristo, a gente vê o quê? Que Jesus Cristo, ele era Deus. Só que ele não... O que ele faz, primeiramente? A gente até vê lá em Filipenses, né? A humanidade de Jesus. Então, Jesus, ele se faz primeiramente homem, ele se faz solidário aos homens. E o que é esse sacerdócio de Jesus Cristo? Jesus é ele o mediador entre Deus e os homens. Isso se cumpre através da sua morte na cruz do Calvário, que a gente vê lá em Hebreus, adiantando já bastante, Hebreus 10, no versículo 20, que diz o seguinte: por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo, tá? Então, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Jesus, ele se torna um sacerdote, porque ele faz essa ponte, esse link entre a humanidade e Deus. E quem que é a vítima nesse processo todo? Jesus, ele é a própria vítima e o próprio sacrifício. Por que que Jesus Cristo, ele é tão superior à antiga aliança? Porque na antiga aliança você tinha a humanidade, você tinha o sacerdote, você tinha a vítima. Mas na nova aliança, no novo sacerdócio, Jesus Cristo, ele é Deus. Jesus Cristo, ele é humano. Jesus Cristo, ele é o sacerdote. E Jesus Cristo, ele é a vítima, né? Então, por isso que Jesus Cristo, ele é tão perfeito. Ele é tudo. Tudo nele se completa. E por isso que a gente não precisa seguir essa antiga aliança. Porque quando a gente olha para Jesus Cristo, a gente vê em Jesus Cristo todos esses elementos necessários para a gente poder acessar a Deus. E é em Cristo que a gente consegue acessar a Deus. Jesus Cristo, ele abriu esse novo e esse vivo caminho. Beleza, gente? Beleza. E é muito legal que nessa primeira parte dos versículos 1 ao 4, o escritor ele fala assim: por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. No Antigo Testamento, Deus falava de diversas formas. Deus falava através dos profetas. No Monte Sinai, Deus falava com Moisés. Moisés passava a mensagem ao povo. Mas nos últimos dias, nos dias que a gente vive, né, Deus ele fala através do seu Filho Jesus. E é interessante porque o profeta ele tinha a função de falar da parte de Deus para o povo. Ele recebia a palavra de Deus e ele exortava o povo, falava sobre prática de justiça, retorno a Deus. O profeta ele endireitava que a conduta, né, trazia o povo de volta para os caminhos do Senhor através da palavra de Deus. E Jesus, ele não é simplesmente aquele que profere a mensagem de Deus, mas ele é a mensagem de Deus, né? Então, lá em João 1, do 1 ao 5, quando fala que no início era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, até é interessante porque Jesus, ele é a mensagem. Então, através de Jesus Cristo, quando a gente olha para Jesus Cristo não precisa abrir a boca dele para falar qual que é a vontade de Deus, porque ele por si só já revela a mensagem de Deus para toda a humanidade. Em Cristo a gente consegue ter essa centralidade, essa revelação plena, né? Claro que Jesus ele ensina de diversas formas, mas quando a gente olha para Jesus Cristo, para quem ele é, a gente entende de forma muito simples quem nós devemos ser e a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, eu acho que acabou aqui. Beleza? Aqui a gente encerra a nossa aula, gente. Deixa eu voltar aqui um slide. Beleza? Por enquanto só foi uma degustação, mas aí nas próximas aulas a gente vai falar aí sobre Cristo sendo superior aos anjos, Cristo sendo superior a Moisés, e a gente vai começar a desenrolar a epístola aos Hebreus. Alguém quer perguntar alguma coisa? Renatinho, se você quiser já desligar a gravação.